Muito boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias desta sexta-feira. Em Penafiel foi encontrado esta manhã o corpo da mulher que caiu ao rio Tâmega no passado fim de semana. Foi encontrado o corpo da mulher que tinha caído ao rio Tâmega em Barco do Souto, na freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Penafiel. Fonte dos bombeiros de Entre os Rios garantiu ao Novo Canal que o cadáver da mulher, que foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, foi encontrado às 9h55 desta sexta-feira, um pouco mais acima do Barco do Souto. A mesma fonte adiantou que as buscas nunca cessaram, tendo inclusive sido reforçados os meios no local na tentativa de localizar a mulher que tinha caído ao rio Tâmega. No local das buscas, ao longo destes dias, estiveram os bombeiros voluntários de Entre os Rios, os sapadores do Porto, os operacionais da Brigada de Salvamento Aquático FEPC, que se juntaram aos bombeiros voluntários de Entre os Rios e do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto pelas buscas pela mulher desaparecida, entre outras entidades. Os concelhos de risco elevado e muito elevado vão ter medidas específicas que entram já hoje em vigor. E na região, designadamente em Paredes, Valongo e Lousada, há limitação de circulação na via pública a partir das 23 horas. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um conjunto de medidas específicas para os concelhos de risco elevado e muito elevado, tendo em conta os dados relativos à incidência por concelho à data de 21 de julho e o facto do número de concelhos nas listas de concelhos de risco elevado ou muito elevado continuar a aumentar. Assim, as medidas para estes concelhos são as seguintes: limitação da circulação na via pública a partir das 23 horas, exigência de teste negativo ou certificado digital para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, às sextas-feiras a partir das 19 horas e aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia. O acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. Os restaurantes podem funcionar até às 22h30. A limitação do número de pessoas por mesa mantém-se, máximo de 4 pessoas no interior e de 6 pessoas por esplanada. No comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21 horas durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados. O comércio a retalho alimentar até às 21 horas durante a semana e até às 19 horas ao fim de semana e feriados. Os espetáculos culturais podem funcionar até às 22h30 e os casamentos e batizados estão com uma lotação de 25%. Os eventos em exterior com diminuição da lotação, ainda a definir pela DGS, e as lojas de cidadãos estão com atendimento presencial apenas por marcação. Há ainda a permissão da prática de modalidades esportivas sem público e a permissão da prática de atividade física ao ar livre e ginásios, mas sem aulas de grupo. Ainda assim, apesar de todas as medidas, os novos dados Covid continuam a indicar a necessidade de muita cautela. Vamos saber qual a situação pandémica no país nestas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 16 vítimas mortais e mais 3.794 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.264 óbitos e 947.038 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 7 residiam na região norte do país, 2 no centro, 3 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 2 no Alentejo e, finalmente, 2 no Algarve. E o município de Amarante cria consulta para combater comportamentos aditivos e dependências, um protocolo agora assinado entre a autarquia local e a Administração Regional de Saúde do Norte vai permitir dar respostas de proximidade. O município de Amarante assinou um protocolo com a ARS Norte para a criação de consulta descentralizada de forma a combater comportamentos aditivos e dependências. A autarquia amarantina destaca que assinou esta terça-feira um protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde do Norte que permitirá a realização de consultas descentralizadas de forma a combater o consumo de substâncias psicoativas, prevenir comportamentos aditivos e diminuir as dependências. Citada em comunicado, a vice
vice-presidente do município de Amarante, Lucinda Fonseca, no decorrer da cerimónia, destacou que a assinatura deste protocolo permitirá à população beneficiar de uma resposta de proximidade através da consulta descentralizada de Amarante do CRI Porto Central no âmbito do Programa de Intervenção Local. E após a onda de contestação em torno da subida dos preços dos combustíveis, o Governo aprovou ontem uma proposta de lei para a fixação de margens máximas para os combustíveis simples. O Governo aprovou em sede de Conselho de Ministros a proposta de lei que cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples. O diploma a submeter à apreciação da Assembleia da República altera o regime jurídico vigente no sentido de habilitar o Governo a intervir com a fixação de margens máximas em todas as componentes das cadeias de valor de gasolina e gasóleo simples e de GPL engarrafado, assegurando a disponibilidade de uma ferramenta para dar a resposta adequada e proporcional a eventos de distorção no mercado dos combustíveis essenciais à vida dos consumidores e das empresas. Que tem como objetivo dar ao Governo uma ferramenta para quando comprovadamente as margens na venda dos combustíveis e também nas botijas de gás forem inusitadamente altas e sem justificação, poder, por portaria, limitar essas mesmas margens. Repito, esta é uma proposta de lei. É uma proposta de lei por razões de ser, muito provavelmente, matéria da reserva da Assembleia da República, mas também porque sabemos que na Assembleia da República existem propostas diferentes destas e que merecem ser discutidas em conjunto. Uma vez aprovada, assim estimamos, esta proposta de lei, pode então o Governo, ouvindo sempre a ERSE e a Autoridade da Concorrência, por portaria, sempre por períodos limitados no tempo, que eu imagino de 1 mês, 2 meses, fixar essa margem máxima para, ou fixar administrativamente a margem máxima para a venda dos combustíveis. Aprovada a Estratégia Nacional 2021-2025 para a inclusão de pessoas com deficiência, esta estratégia define vários eixos de intervenção. O Governo aprovou também esta quinta-feira, em sede de Conselho de Ministros, a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025. O Conselho de Ministros esclarece que a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, a primeira a ser aprovada depois da Estratégia Europeia para a Deficiência em março, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. O Governo reforça que esta estratégia aposta numa abordagem global e transversal de articulação das políticas públicas que tem como destinatárias todas as pessoas com deficiência, entendidas na sua heterogeneidade, bem como as suas famílias. No âmbito da estratégia são definidos 8 eixos de intervenção: cidadania, igualdade e não discriminação, promoção de um ambiente inclusivo, educação e qualificação e trabalho, emprego e formação profissional. E na Justiça, segundo o Governo, o país diminuiu pendências e melhorou tempos de resolução nos processos civis, comerciais e também nos administrativos. O Governo avança que diminuíram pendências, o país melhora os tempos de resolução e destaca-se na justiça eletrónica. A Comissão Europeia acaba de tornar público o painel de avaliação da justiça na União Europeia de 2021, com referência a dados estatísticos de 2020, importante instrumento de informação que visa ajudar os Estados-membros a melhorarem a sua justiça, fornecendo dados objetivos, fiáveis e comparáveis sobre os seus sistemas judiciais civis, comerciais e administrativos. Em relação a Portugal, o relatório permite assinalar um conjunto de referências que confirmam uma evolução consistente positiva do sistema nos últimos anos, confirmando que a taxa de resolução nos processos civis e comerciais na primeira instância situou-se sempre acima dos 100% nos anos de 2017, 2018 e 2019, o mesmo sucedendo em relação aos processos administrativos no mesmo intervalo de anos. E Felgueiras abriu concurso para recrutamento de técnicos superiores de atividades de animação e enriquecimento curricular.
A Câmara de Felgueiras abriu o procedimento concursal de recrutamento de técnicos superiores no âmbito das atividades de animação e de enriquecimento curricular. A autarquia destaca que o período de apresentação de candidaturas decorre entre os dias 23 e 27 de julho de 2021, sendo o concurso em regime de contrato público por tempo determinado na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial para o ano letivo 2021-2022. O município avança que os interessados deverão obrigatoriamente apresentar a sua candidatura, sendo as áreas a concurso de inglês, música e expressão musical, xadrez, atividade física e desportiva, arte e artesanato, a dança e as atividades de animação. Altura agora para uma pequena pausa de alguns segundos. Voltamos já. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Compromisso inadiável, é? Como tu? Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com o novo Pedidos Mobile do McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. E de regresso ao Novo Notícias, seja de novo bem-vindo. João Xavier, o jovem pianista lousadense que ganhou o concurso de interpretação do Festival Estoril Lisboa, está expectante quanto ao futuro. A pandemia trouxe algumas incertezas, mas o facto de ter arrecadado este prémio vai permitir-lhe participar em concertos em Portugal e no estrangeiro. Tal como o Novo Canal já tinha avançado, o pianista lousadense João Xavier, executante de piano, conquistou o 22º concurso de interpretação do Festival Estoril Lisboa, num evento dedicado a jovens intérpretes portugueses e estrangeiros residentes em Portugal, direcionado a concorrentes com idades compreendidas entre os 16 e os 34 anos. Para o jovem lousadense de 27 anos, considerado uma promessa na arte de tocar piano, ganhar este concurso significou poder atuar e participar em vários concertos em Portugal e no estrangeiro. Trata-se de um prémio que dá muitas possibilidades para tocar cá em Portugal e também no estrangeiro, e não só recitais a solo, como também e principalmente com orquestra, coisa que, enfim, é mais é sempre uma possibilidade que surge mais raramente, e este prémio dá precisamente essa possibilidade de vários concertos cá em Portugal com boas orquestras e também no estrangeiro. Falando da sua ligação à música clássica e ao piano, João Xavier recorda que o gosto pela música surgiu na infância. Surgiu quando eu era miúdo, tinha 6 anos mais ou menos. Simplesmente nós ouvíamos música clássica em casa, não é? Os meus pais compravam discos e eu e a minha irmã ouvíamos, e desta forma surgiu o gosto. Entretanto, comecei a estudar música no Conservatório de Val de Sousa, que então era a Academia de Música de Lousada, em Lousada, não é? E, enfim, o gosto foi-se desenvolvendo e a determinada altura eu decidi simplesmente continuar, não é? Até que não me via a fazer mais nada para além de ser músico, tocar piano. Mas depois foi para o Conservatório do Porto? Não, eu não estudei no Conservatório, estudei no Conservatório de Lousada, no Conservatório de Val de Sousa, e depois estudei 2 anos na Escola Superior de Música do Porto e depois estudei no Conservatório de Moscovo e terminei no ano passado. E teve lá quanto tempo em Moscou? Em Moscovo tive quase 7 anos.
Para João Xavier, tal como o Conservatório de Val de Sousa, também a Escola Superior de Música do Porto e o Conservatório de Moscovo foram fundamentais no seu percurso musical. A pandemia trouxe agora algumas incertezas, pelo que está expectante em relação ao futuro. As minhas expectativas até há bem pouco tempo não eram nenhumas, era só esperar até isto passar e depois... Até porque eu terminei este ano o curso o curso do Conservatório de Moscou, não é? E estou assim numa fase em que terminei agora os estudos, ainda não sou uma pessoa, digamos, com uma atividade muito sólida, não é? Refiro-me à atividade concertística, não é? Mas, enfim, nos próximos tempos, devido ao prémio, graças ao prémio, terei a possibilidade de fazer estes concertos, vários concertos, não é? João Xavier, um jovem pianista de Lousada que já brilha a nível nacional e internacional. A Sweets Inc. anunciou parceria com o Sport Lisboa e Benfica. Esta empresa nacional terá a responsabilidade de vestir os atletas do Benfica durante 4 épocas. A Sweets Inc. destaca que a parceria com início esta época será responsável pelo clothing do staff do clube e dos seus atletas em todas as competições a disputar pelo Sport Lisboa e Benfica. Simão Ribeiro, CEO, refere que a marca se sente concretizada com a chegada deste dia. Sentimos-nos concretizados com a chegada deste dia porque esta é já há bastante tempo uma parceria que queríamos realizar, sendo a Sweets Inc. uma marca que se pode orgulhar de uma lista longa de parceiros no mundo do desporto. Acrescentar uma instituição como o Sport Lisboa e Benfica é o culminar do que achamos ter sido um bom trabalho realizado ao longo destes anos. Esperamos que as próximas 4 épocas sejam de um sucesso mútuo, disse. Já Domingos Soares de Oliveira, CEO do Sport Lisboa e Benfica, adianta que confia na excelência desta empresa nacional com projeção internacional para vestir os nossos atletas com base em padrões de qualidade e conforto. Trata-se de uma parceria de longa duração, o que atesta o compromisso das duas entidades numa relação que se pretende sempre desafiante e inovadora. E agora o comentário semanal com o Rui Brito Fonseca, acompanhado pela jornalista Mariana Nogueira. A evolução do emprego pós-Covid é o tema desta semana. Mariana, boa tarde. É verdade, Emília, muito obrigado. Hoje, como é sexta-feira, temos já o habitual comentário do Dr. Rui Brito Fonseca neste bloco informativo no Novo Notícias, para nos trazer sempre os temas da atualidade, para fazer, no fundo, a sua interpretação deles. Hoje vamos falar da evolução do emprego pós-Covid. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Mariana, como está? Tudo bem, obrigada. Doutor, a evolução do emprego pós-Covid, este tema que provavelmente assusta muita gente. Sim, em primeiro lugar, este é um tema que ainda é uma incógnita e que apenas podemos falar tendo em conta aquilo que são as evoluções e as perspectivas que existem sobre a evolução do emprego. Mas temos já alguns dados que nos dão alguns sinais sobre aquilo que será o futuro do emprego no pós-Covid. E o primeiro dado que temos é que será um emprego desigual entre grupos demográficos, entre setores de atividades, ou seja, teremos setores mais sensíveis à volatilidade do emprego e setores mais estáveis. Setores mais sensíveis são todos aqueles que implicam um trabalho manual, um trabalho mais tradicional, digamos assim, mas também alguns empregos que surgiram recentemente, como relacionados com o alojamento e a restauração, como vimos, foram dos mais afetados pela pandemia. E aqueles que terão maior sustentabilidade, digamos assim, ou menor exposição ao risco, serão naturalmente os empregos ligados com as tecnologias de informação e comunicação, todos aqueles que implicam a produção de conteúdos abstratos, digamos assim, a produção de conteúdos para as plataformas tecnológicas e para os meios de comunicação. A pandemia também nos vem mostrar que, apesar de muita gente conseguir trabalhar a partir de casa, ainda estamos longe daquela ideia que toda a gente pode trabalhar a partir de casa. Ainda assim, temos que o trabalho a partir de casa
atinge menos de metade da população, mas apesar de tudo, tendo em conta a nossa estrutura socioeconómica e também empresarial, são dados muito interessantes. Temos cerca de 48% da população que consegue trabalhar a partir de casa, o que é quase metade. E é bastante interessante e que significa que com a evolução que parece que o emprego irá ter, ou seja, cada vez mais desmaterializado, cada vez mais assente nas tecnologias de informação e comunicação, parece-me que este número irá crescer, o que também irá configurar uma nova forma de relação com o trabalho, uma nova forma de relação com o espaço urbano, com o espaço social, porque as pessoas terão uma vida laboral centrada na sua casa e depois farão outras atividades fora de casa. Isto terá impactos ao nível dos transportes públicos, ao nível da poluição e inversamente, de forma positiva, ao nível do ambiente, porque se há menos gente em movimentos pendulares para ir para o emprego diariamente, naturalmente existirá menos poluição e teremos uma melhor qualidade do ar. E por isso esta pandemia veio acelerar aquilo que já eram as tendências de evolução do emprego que já estavam a sentir, veio torná-las mais visíveis e veio acelerá-las. Ou seja, os setores de alta tecnologia, serviços intensivos relacionados com conhecimento, da área da programação, design de tecnologia, áreas ligadas às matemáticas, avaliação de sistemas, passarão a ser as profissões cada vez mais do futuro, áreas ligadas ao multimédia, cada vez mais, porque podem ser feitas a partir de casa e logo estão menos sujeitas a estas formas de pandemia, porque estamos a viver ainda esta pandemia e nada nos diz que não surgirá outra daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, portanto devemos estar preparados e isso é que é essencial, estarmos preparados para estas situações. E também os outros setores terão de fazer um trabalho de adaptação a esta nova realidade. Os outros setores, por exemplo, a educação tem cada vez mais a apostar na educação à distância, na educação em modelos híbridos de educação, mesmo a medicina cada vez mais, uma medicina cada vez mais à distância, que junta um modelo híbrido da consulta presencial com a consulta sem ser presencial, pois sabemos que muitas das consultas de rotina não há necessidade de serem presenciais, podem ser feitas com recurso a um telemóvel, a um computador, até uma chamada telefónica, muitas vezes servem apenas para fazer 3 ou 4 questões de triagem em relação ao paciente ou para passar exames de rotina. E o recurso a telemóvel praticamente toda a gente tem. Exatamente, a penetração de telemóveis em Portugal é das mais elevadas da Europa e mesmo do mundo. Os portugueses desde muito cedo aderiram à tecnologia móvel e praticamente não existe nenhum português que não tenha telemóvel e que não saiba trabalhar com o essencial do telemóvel. E mesmo os mais velhos, fala-se na questão dos mais velhos, os mais velhos do modo geral têm família, têm filhos, têm netos, que com certeza os ajudarão nessa tarefa. Para além disso, também existem a economia social, que em muitos casos, ou bastos casos, não são poucos, fornece formação a estes idosos nos centros de dia, nos lares, para trabalharem com as tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, não estamos perante uma inevitabilidade de exclusão dos mais velhos. Os mais velhos continuam ativos, é bom que continuem ativos, é bom que continuem a querer aprender e que aprendam, e este desafio também é bom para a sua sanidade mental, pois obriga-os a pensar, obriga-os a aprender novas ferramentas e com certeza quando começam, e temos exemplos disso em muitas instituições de economia social, quando começam a descobrir este mundo online, aprendem tão ou mais depressa que qualquer um de nós, e isso é muito positivo porque conseguimos ir cada vez mais diminuir o número de excluídos
no âmbito das tecnologias de informação e comunicação. E este é um desafio também, é um desafio que se coloca, é um desafio que também coloca a nossa sociedade perante este novo mundo que está a surgir daqui. Dizer que durante estas crises que tivemos da pandemia, tivemos essencialmente jovens empregados afetados pelo desemprego, houve uma perda, pelo menos até ao quarto trimestre de 2020, de cerca de 60 mil empregos entre os jovens, e é claro que estamos a falar dos tais empregos muito ligados ao turismo, à restauração e atividades essencialmente manuais, e por isso subiu esta taxa de desemprego na juventude, mas também mostra que, como eu já tenho vindo a dizer, as qualificações são um fator essencial para não sofrer tanto com a pandemia, pois os menos escolarizados, apesar de também sofrerem com a pandemia, com o desemprego na pandemia, porque ninguém está imune nesta mudança do mercado de emprego que está a acontecer, os mais escolarizados estão mais protegidos porque têm mais competências, porque mais facilmente conseguem mudar de um emprego para outro e por isso conseguem ter uma proteção adicional em situações deste tipo e conseguem melhor adaptar-se a estas mudanças também que estão a ocorrer no mercado de trabalho, em que temos uma sociedade cada vez mais digital, uma sociedade cada vez mais assente nas comunicações, e quem não tiver qualificações para conseguir trabalhar com estes meios, mais dificilmente conseguirá encontrar um emprego de qualidade, um emprego estável, um emprego que responda àquilo que são as suas expectativas. E por isso a escolaridade é um fator que continua a ser muito importante na probabilidade de desemprego, quer durante a pandemia, quer no pós-pandemia. Por isso temos que continuar a caminhar para uma sociedade cada vez mais escolarizada e cada vez com mais competências ao nível das tecnologias de informação e comunicação, porque essas competências serão sempre essenciais para o seu futuro, porque já todos percebemos que o futuro vai ser digital e que o futuro do emprego vai passar muito pelo digital e que por isso todos aqueles que conseguirem acompanhar, ser capazes de aprender, respondendo a este desafio que é grande, que é passarmos de uma sociedade essencialmente analógica para uma sociedade essencialmente digital, todos aqueles que sejam capazes de aprender e de se reconverter, digamos assim, e tornar-se mais digitais, se quisermos, serão aqueles que conseguirão melhor combater as eventuais crises de emprego que possam existir. É uma probabilidade maior de vingar no futuro. Exatamente, e sobretudo os mais jovens, porque têm uma maior capacidade de adaptação e de aprendizagem, naturalmente. É o momento de investirem na sua educação, sobretudo na sua educação que tenha alguma relação com estas tecnologias de informação e comunicação, porque os outros setores, alguns setores, vão assistir a uma diminuição da quantidade de emprego, porque eles também vão ser cada vez mais automatizados e mecanizados, e hoje podemos ver que, por exemplo, a exploração florestal recorre cada vez mais à tecnologia, a drones, as pescas também recorrem cada vez mais à tecnologia, a sonares, a outro tipo de radares para identificar os bancos de pescado. As indústrias extrativas também têm cada vez mais tecnologia e por isso empregam menos gente, e por isso esta reconversão tem vindo a acontecer e agora está a ser acelerada. Mesmo a agricultura está cada vez mais automatizada, mais mecanizada, cada vez menos precisa de pessoas a trabalhar diretamente no campo, exceto em algumas alturas, mas
até mesmo as colheitas hoje em dia, boa parte delas já são feitas automaticamente por máquinas. E temos exemplos muito claros, a apanha da azeitona é um exemplo muito claro em que é feito através de máquinas, essa mesma apanha já não é manual em boa parte dos casos, ou seja, uma série de atividades que davam emprego, em alguns casos continuado, mas em boa parte até era emprego sazonal, tinha a ver com as épocas das colheitas e que nas zonas mais onde a agricultura tem um peso maior fazia-se muito sentir. Cada vez menos existirá essa necessidade dessa mão de obra, por isso é muito importante que essa mão de obra se vá reconvertendo e que compreenda que esta mudança está a acontecer e que aquilo que nenhum de nós quer, que é ficar desempregado, só tem duas soluções ou duas receitas, digamos assim, que não curam a doença, mas que são uma forma de evitar que a doença, são um pouco como esta vacina, não evita que nós fiquemos contagiados, mas evita que soframos os sintomas, ou seja, com níveis de escolaridade mais elevados e com uma aprendizagem maior das tecnologias de informação e comunicação, a sua possibilidade de ficar desempregado é menor e, inversamente, a sua probabilidade de encontrar um outro emprego torna-se maior. E por isso, por isso é tão importante que a população tenha presente esta mudança que está a acontecer, esta mudança que não vai parar, que ninguém julgue que vamos voltar ao mundo que tínhamos antes da pandemia, pois não vamos voltar. Este é um mundo novo, é um mundo de emprego novo, é um mundo de relações sociais novo, é um mundo de educação novo, é toda uma nova sociedade que está a nascer desta pandemia, que ainda estamos a viver. Há quem diga que estamos na 4ª vaga, há países que já estão na 5ª, portanto, se calhar ainda nos espera mais uma vaga pelo menos. Apesar da vacinação estar a avançar, ainda não temos metade da população sequer com as 2 doses, ou seja, estamos longe da imunidade de grupo, e por isso é mais uma razão para nos irmos preparando, para aproveitarmos os tempos de fim de semana, à noite, para estudarmos, fazermos cursos online, para aprendermos mais e para, dessa forma, também nos qualificarmos e prepararmos para este mundo que está em construção, que é novo e que é, de facto, o novo mundo que será a grande marca do século XXI. E o mundo nunca mais será o mesmo, é este grande chave de ouro com que fechamos este comentário. Dr. Rui, muito obrigada, estamos de volta para a semana, para mais um comentário semanal. Muito obrigada. Agora o jornal, o bloco informativo, segue com a nossa Emília. A evolução do emprego pós-Covid. Obrigada, Mariana. Segue-se agora a meteorologia para os próximos 2 dias. Para amanhã, sábado, prevê-se chuva ou aguaceiros, temperaturas máximas de 24 graus e mínimas de 14, com probabilidade de chuva de 62%, o vento será fraco. E para domingo prevê-se igualmente chuva ou aguaceiros fracos, com temperaturas máximas de 25 graus e mínimas de 14. Há também a probabilidade de chuva, 55%, e o vento será igualmente fraco. E é assim que colocamos um ponto final no Novo Notícias desta sexta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde, bom fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.